Em alusão a isso, a gente pode fazer uma comparação com o eixo da roda fônica. Os carros hoje que trabalham com injeção eletrônica, a maioria deles trabalha com uma roda fônica que tem 60 dentes menos 2. Por que 60 dentes menos 2? Na verdade, eles têm 58 dentes. Esses 58 dentes, elas são a contagem que a injeção eletrônica faz para a sequenciação da injeção dos 4 cilindros. Ou seja, quem é mecânico vai entender o que eu estou falando. Você tem uma roda, eu preciso injetar o combustível em cada cilindro através dos bicos injetores. Mas como é que a injeção eletrônica calcula essa injeção nos bicos? Ela faz uma contagem a partir da roda fônica. Então a roda fônica ela tem 60 dentes menos 2, por quê? Quando termina esses 2 dentes, quando ele está no dente 58, existem 2 dentes que não aparecem. Então aí a injeção eletrônica ela entende que a partir dali começa a se contar. Então vamos colocar assim, o bico 1 eu quero, se você tem 60 dentes, você vai fazer uma divisão 60, 15, 20, a cada 15 dentes, vamos fazer uma alusão, né? Claro que não é assim, mas é só por modo de entender, a cada 15 dentes eu vou injetar em um cilindro. Então 15 eu vou injetar, depois de 15 dentes eu vou injetar no primeiro cilindro, depois de 30 dentes, no 30 eu vou injetar no segundo, e 45 eu vou injetar no terceiro cilindro, e nos 60 dentes eu vou injetar no quarto cilindro. Assim a injeção eletrônica começa a fazer a sua contagem. Mas fazendo uma alusão ao calendário lunar é basicamente a mesma coisa. Quando você pega uma lua que não aparece, ali termina um tempo e começa outro. Quando começa um tempo? Quando a lua aparece. E quando termina o tempo? Quando a lua desaparece. Então ali seria uma convenção de você entender como é que funciona o calendário lunar. E por que eles falam falando que o calendário lunar é o calendário natural? Porque essa parábola de translação que a Terra faz ao redor do Sol, ela demora 12 luas. Ou seja, 12 luas corresponde a 12 meses. Cada mês com 4 semanas. Então essa situação é o mês natural lunar. Observando o movimento dos astros, o homem resolveu fazer suas divisões e medições por conta própria. Baseou seus primeiros calendários no Sol ou nas fases da Lua, ou ainda em ambos, resultando, respectivamente, os calendários solares, lunares e lunisolares. Então você pode ler por sua própria vontade aí, né? Ler falando. No Antigo Egito, o primeiro calendário. Aqui nesse livro, a gente tem falando sobre esse primeiro calendário. Como seria ele? No Antigo Egito, o sacerdote, por dever de ofício, estudava muito o céu. De tanto estudar, tornaram-se astrônomos notáveis. Por isso, conseguiram criar um calendário solar, o qual, além de bastante preciso, é o mais antigo que se conhece. Data de cerca de 4.000 anos AC, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, no calendário gregoriano. A divisão egípcia dos tempos usava para fins religiosos. Nasceu, porém, em função das necessidades econômicas, como a principal fonte da ganha-pão era a agricultura. Como a agricultura dependia do Nilo, era necessário prever e determinar os períodos de enchente que tornavam fértil o vale daquele rio. Então, o que significa isso? Eles fizeram um calendário solar porque o maior deus do Egito era Ra. Ra é o deus Sol. Então, o que acontece? Mas, ao mesmo tempo, eles precisavam prever as enchentes do Nilo, que é assim que eles necessitavam da agricultura, e assim fazendo com que eles tivessem colheitas muito boas. E essa era a necessidade do calendário. E eles estão falando aqui que esse seria o primeiro calendário que se tem notícia, né? Como a gente sabe, o povo de Israel ficou cativo no Egito, né? Você pode continuar lendo. Aqui se vê, na Grécia, calendário à vontade. As antigas províncias gregas tinham cada qual um calendário próprio, lunisolar. Por esses calendários, sempre que o Sol entrava numa nova posição, solstícios ou equinócios, um novo ano começava.
A lua nova significava mês novo, ou seja, lá antigamente, como a gente vai estudar, né, os calendários eles começavam com um período de lua nova. E como é que funciona isso? Não sei se eu já tinha falado. A lua nova era aquela lua que não aparece. Então, aquela lua que não aparece não tinha nome na verdade, e quando aquele primeiro risco aparecia, era considerado o princípio do mês. Então a gente começa a contar o princípio do mês. Isso não era só na Grécia. No próprio Israel a gente vê que o princípio do mês, eu já citei isso, tem uma passagem que fala que Saul ia comer pão junto com Davi, né? E ele sempre comia pão quando? Na lua nova, né? Aquele período que a lua não aparecia, né? Aquele período não era contado. Então, se a pessoa quisesse ir para o sacerdote, se a pessoa quisesse ir para ou quiser fazer qualquer atividade, ela podia fazer porque era um dia livre. Era muito parecido com um domingo hoje em dia. Mas o começo da contagem da lua nova era aquela lua que ficava, a primeira lua que aparecia, aquele risquinho, né? Ali começava a contagem. Depois não se contava. Antes disso não se contava. A lua nova significava mês novo, né? Também os gregos não conheciam a divisão do mês em semanas, mas ao contrário dos egípcios e à semelhança dos judeus e muçulmanos, assinalavam o começo de um dia ao pôr do sol. Então, a gente vê claramente a evidência aqui que os judeus eles começavam o quê? Ao pôr do sol a contar o dia, ou seja, 12 dias, 12 horas de dia e 12 horas de noite. Começavam a partir de qual parte? A parte escura. 12 horas de noite, que começava a tardinha. E depois, 12 horas da manhã, era o final do dia. Ou seja, o dia começava a partir da noite e terminava a partir da parte clara. Das 12 horas de parte clara. Em Roma começava a confusão. Você vê aqui que o livro é categórico, né? Ainda mais rústico que o grego. O primeiro calendário romano continha 10 meses lunares, passando depois a 12. 4 meses eram de 31 dias, 7 de 29 e 1 fevereiro de 28, dando ao todo 355 dias. Os 10 dias que ficavam faltando em relação ao ano solar eram incluídos em dois anos, de forma de um mês complementar de 20 dias. Além dos meses, havia o ciclo de 8 dias chamado Nundinae. Vamos na página 23? Os dias não tinham nomes próprios, nem qualquer conotação religiosa, ao contrário dos nomes de alguns meses. Veja o quadro. Apenas os primeiros dias do mês chamavam-se calendas. O dia de lua nova, de onde calendário. Ou seja, o nome calendas vem de lua nova. E lua nova significa o primeiro dia do mês. E o primeiro dia do mês era o dia que a primeira lua aparecia, aquela lua fininha, que era conhecida como lua nova. Toda a confusão, mas onde começou essa confusão, afinal de contas? Né? Vamos ver aqui, de onde o calendário... A palavra idus era o dia de lua cheia, idus, e nona era o nono dia antes de idus. Toda a confusão estava no mês complementar. Sua inclusão era assunto de exclusiva competência dos pontífices. Lembra da ponta pequena? Olha aí, ela voltando de novo para confundir o calendário. Pontífices e sacerdotes. Mas tudo indica que não era modelo de competência. Tudo indica que não era um modelo de competência em matéria de calendário. Acrescentavam o mês quando lhes desse vontade e às vezes nem incluíam. Como é fácil imaginar, chegou-se a um ponto em que ninguém mais se entendia quando o assunto era contagem de tempo. Né? Aqui em cima a gente vê um quadro, né, com que o calendário romano ele começou a incluir nomes nos meses, cujo não havia antigamente.
mas aqui tem os nomes, né, por exemplo, os nomes dos nossos meses nasceram no calendário romano, mas a ordem era diferente. Blá, blá, blá. E terminava em fevereiro. Martius vinha de Marte, deus da guerra. Aprilis, do verbo aprire, abrir, referente às flores, que se abrem na primavera. Maius, de Maia, deusa da floração, a quem se dedicavam sacrifícios nessa época do ano, para garantir boas colheitas. Júnios, de juniores, os jovens, porque nesse mês acontecia a festa da juventude. Julho, em homenagem a Júlio César, e assim vai, por aí vai. Vários deuses, né? Febros, de Febros, um meio de purificação da época. Mas já existem indícios que a palavra Febros vem da palavra inferno, né? Que era um deus dos infernos naquela época. Mas a palavra, eles disseram que o calendário há 4.000 anos, que é o mais antigo, era o calendário solar. Nessa época que escreveram esse livro, não tinham todas as evidências, que elas vão se complementando com o passar dos tempos. Quanto mais a arqueologia vai se aprofundando, mais a gente tem evidências de como é que era o calendário do passado. Muitas pessoas falam que os homens do passado eram homens das cavernas, que eles não conheciam os tempos. Será que isso é verdade? Isso aqui a gente está na página megacurioso.com.br. Provável calendário mais antigo do mundo foi encontrado na Escócia. Foi descoberto na região de, me perdoe a pronúncia, Waringfield, no condado de Aberdeenshire, que fica no norte da Escócia. Uma série de cavidades no solo que os arqueólogos acreditam ser o calendário mais antigo do mundo da era Mesolítica. Ele teria sido utilizado por cerca de 4.000 anos, entre 8.000 a 4.000 AC. Isso mesmo. Segundo as análises detalhadas das pesquisas feitas no sítio arqueológico encontrado no local, a série de buracos é datada de 10.000 anos. Isso significa que este sistema tem 5.000 anos a mais do que o outro calendário considerado mais antigo, o que foi criado na Idade do Bronze na Mesopotâmia. Então, isso significa dizer que aquele calendário dito pelo livro, ele não era o mais antigo, e sim esse, que agora se evidencia que é o calendário lunar. Então, o calendário lunar está mais do que provado, e a gente vai continuar adentrando na profecia pela palavra, que é a nossa base de estudos, que ele é o calendário mais antigo. Porque, como o próprio livro anterior que a gente acabou de ler falava, o mês natural é o mês lunar, ou seja, a criança ela nasce depois de 9 luas. A própria palavra mês, no idioma falado pelos Yaldins, lá no passado, conhecido hoje como judeus, quando eu falava assim, daqui a 2 meses, eu falava daqui a 2 luas. Por quê? Era o ciclo dos meses lunares, né? Meses e fases da lua. Para mostrar para os irmãos o que nós estamos falando é verdadeiro, nós sempre colocamos, né, as provas. Aqui na Bíblia, olha o que está escrito em Yashaia 13, versículo 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Essa parte está exatamente aqui, 13:10. Que Kukabu, Achamaim. Aí você vê que Kukabu, Achamaim, que significa, pois, estrelas do céu. O A na frente, o A e o H, significa do, né? Aí você tem uma expressão aqui que está um pouco borrada. Mas na sequência, o que a gente lê? Luá, Iá, Iru não mostrarão aurão, luz. Ou seja,
falando que as estrelas do céu não mostrarão a sua luz, exatamente como no texto que a gente viu. O Shamash. A Shamash. A Shamash. Essa expressão significa o sol. Ou seja, o sol e a lua. Quando a gente vê aqui, tem essa expressão Basatu, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas o mais importante são a Shamash, que significa o sol, a Shamash, o sol, que inclusive é o nome do deus sol acadiano, que também é oriundo do aramaico, e aqui a lua, U, que significa E, Iara, Iara, que significa e a lua, luar, não, ou seja, e aí continua a expressão. O mais importante para nós é o nome da lua, que é Iara. Esse é o nome da lua no aramaico. Vamos ver no dicionário o que ele tem para nos dizer. Aqui é o dicionário Strong, né? Vamos ver os vários nomes da lua. Aqui, ó, lua nova. Aqui você tem o Y. Aqui você tem o Y, o R, o U e o H. Iaru, que significaria lua nova. Iaru, lua nova. Vamos continuar. Iará, Iara, que significa mês ou lua, mês ou mês do calendário. Então, essa expressão Iará é a mesma expressão que nós estamos vendo aqui. Olha aqui, Iará, lua, eu poderia traduzir isso também como mês, corroborando que lá no passado é o calendário do povo Yaldim, que era o povo do Todo-Poderoso, né? Que eles que guardavam as leis, né? E que o Criador deu esse calendário para eles, eles guardavam os meses lunares. E a lua também guardava as estações. E o sol era responsável pela parte do dia, né? Então, mostrando tudo de uma forma correta para que ninguém tenha dúvida, né, irmão? Porque o mais importante é a gente sanar nossas dúvidas. Então, a palavra Iara significava lua ou mês, como os próprios índios falam, daqui a 2 luas, daqui a 3 luas, vamos nos encontrar e tal. Continuando aqui. Aqui você pode ver que ele está na página 485. Ele tem 2038 páginas, né? Você viu qual é o nome do dicionário aqui. A palavra Iara, lua nova. Iara, mês, no aramaico. E aqui, continuando. Iara, lua. Iariá, que significa Jericó. Sua lua, que eles traduziram aqui como sua lua. Tem uma história muito interessante na passagem de Jericó, né, que rasparam metade da barba de alguns homens e a metade das vestimentas, e Diaú falou que eles não poderiam entrar na cidade, né? Eles tinham que permanecer em Jericó até que crescesse de novo a barba, porque aqueles homens estavam sobremaneira muito envergonhados. Ou seja, eles tinham que ficar na cidade da lua. Profeticamente, irmão, nós ainda estamos na escuridão. Por quê? Porque eis que eu vos tirarei das trevas e mostrarei a minha maravilhosa luz. Todo esse mundo, ele não é um mundo iluminado. Porque o nosso Salvador veio de uma cidade de luz, uma cidade que não existe trevas. E para o homem alcançar isso, ele tem que largar o seu lado mal, ou seja, o homem ele tem que ser transformado, porque a palavra fala que não existe um homem que só faça o bem e nunca peque. Para o homem só fazer o bem e não pecar mais, ele precisa ser transformado. Então, metaforicamente, até verdadeiramente falando, apesar do homem buscar o Salvador, ele ainda não está numa cidade de luz. Nós temos trevas ao nosso redor. Então, é como se a gente estivesse nessa cidade da lua. Né? Por isso que a lua que marca as estações. Mas haverá um tempo onde não vai haver lua, não vai haver sol, mas sim o Yahu será
o nosso Sol. Ele será a nossa luz e não haverá trevas, né? Então, um dia talvez eu fale sobre essa mensagem aqui que é muito, muito interessante. A palavra Laban significa branco. Existem muitas expressões no aramaico que falam alabaná, a branca, se expressando também a lua. É uma outra palavra que designa lua, Labaná. Deixa eu ver se eu encontro aqui.